Olá, sou o professor Cícero e seja bem-vindo ao canal Matemática Sem Medo. E o assunto de hoje é série de Fourier. Bom, o que é a série de Fourier? Qual a diferença da série de Taylor? A série de Taylor, nosso objetivo é aproximar uma função contínua e uma outra função contínua. Então a gente tem, por exemplo, uma função trigonométrica, o objetivo é obter uma função polinomial, que é contínua também, que se encaixa perfeitamente na função. A série de Fourier é a mesma ideia, é obter uma função contínua, mas agora para uma função descontínua, ou seja, uma função quebrada. Então a gente tem uma função que não é mais contínua e temos que obter uma função contínua para obter, que vai se encaixar perfeitamente na série de Fourier. Então vamos pegar um exemplo, essa função aqui. Vamos primeiro fazer um esboço do gráfico. Então, o que nós temos aqui? O valor do domínio de menos π a 0 e de 0 a π. Então, de menos π a 0, a minha imagem é menos 1, ou seja, como não tem a variável x, qualquer que seja o meu valor dentro desse intervalo, a minha imagem é sempre menos 1. Agora, entre 0 e π, qualquer que seja o meu valor de x, a minha imagem é 2. Então está aqui. Então o que vai acontecer? Esse gráfico vai se repetir continuamente. Então esse pedaço vai repetir aqui, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então a gente tem uma função. Por que é uma função descontínua? Porque ela está aqui no menos 1, aí de repente ela dá um salto e vai para o 2, aí depois ela vai dar um salto e vai para o menos 1, vai dar um salto e vai para o 2, e fica dando esse salto. Então a gente tem uma função também que é periódica, porque dentro desse intervalo de menos π a π, ela vai se repetindo. Então a primeira coisa que a gente precisa descobrir, que vai ser o nosso L, qual vai ser o período da função. Então a gente tem que o período aqui, ó, é π mais π, ou seja, 2π. Dividindo tudo por 2, a gente encontrou que o L é π. E aí, para determinar a série de Fourier, a gente precisa determinar 3 coeficientes. O primeiro dele vai ser o nosso A0, que vai ser 1 sobre L vezes integral de menos L a L de f de x dx. Então, nós vamos ter A sobre 0 igual a 1 sobre π. Agora, o que acontece? Nós vamos ter que trabalhar com duas integrais, porque a gente tem dois intervalos diferentes. No intervalo de menos π a 0, nós temos uma imagem. E no intervalo de 0 a π, nós temos uma outra imagem. Então, vamos ter que quebrar o intervalo em duas partes. Então, a gente vai ter a integral de menos π a 0. Quem é a função aqui? Menos 1 dx, mais, agora repete isso para o outro intervalo. Então, 1 sobre π, integral definida de 0 a π, de f de x, qual é a função que está aqui do lado direito? 2 dx. Agora resolvemos as duas integrais. Então, o que nós vamos ter? A 0 vai ser 1 sobre π vezes. Vamos integrar em relação a x. Então, a integral de constante é constante vezes a variável, definido de menos π a 0, mais 1 sobre π, constante vezes variável, definido de 0 até π. Para facilitar os nossos cálculos, 1 vezes menos 1, já vou deixar aqui na frente, um negativo. E aí só trabalho com a variável x positiva. Aplica o teorema fundamental do cálculo. Substitui pelo superior menos inferior. Então, superior menos, que já é da regra, menos o inferior, mais 1 sobre π. Aqui eu já vou fazer 1 vezes 2, já deixar multiplicado, e só substituir na variável x, π menos 0. Então nós vamos ter o seguinte: A0 vai ser menos 1 sobre π, menos com menos dá mais, vai ficar vezes π, mais 2
π vezes π menos 0, que é π. Esse π cancela com π, esse π cancela com π. Então, nós vamos ter menos 1 mais 2, que dá 1. E aí, a gente achou o nosso primeiro coeficiente. Então, vamos colocar aqui no lado, que a gente vai precisar dele mais para frente. O A0 vale 1. Agora, temos que calcular o segundo coeficiente, que vai ser o nosso AM, que vai ser 1 sobre L vezes integral de menos L a L de f de x vezes cosseno de πx sobre L de x. Então, a mesma ideia. Temos que calcular a integral dentro do intervalo dado, que é de menos π a π. Mas lembrando que a nossa função lá, ela tem duas imagens diferentes. Eu tenho que calcular o integral no lado esquerdo e o integral no lado direito. Então, vamos ter 1 sobre π vezes integral do lado esquerdo do zero, menos π a zero, e a imagem é menos 1, vezes cosseno de nπx, e o nosso E que a gente calculou no início, que é π dx, mais, agora aplica de novo para o lado direito do zero. Então, 1 sobre L, que vale π, vezes integral de 0 a π, a imagem da função, que é 2, vezes cosseno de nπx sobre π dx. Aí esse π vai cancelar com π, esse π vai cancelar com π. Então, nós vamos ter que o AM, já vou jogar o negativo para fora para facilitar a nossa vida, vai ficar menos 1 sobre π. E aí vai ficar, vou fazer detalhado aqui, vai ficar a integral de menos π a zero de cosseno de nx dx mais 1 sobre π, já jogar o 2 para fora para facilitar, integral de 0 a π de cosseno de nx. Então, a n vai ser menos 1 sobre π. E aí, para calcular esse cosseno de nx, vamos ter que ter auxílio da trigonometria. Esse cosseno de nx, ele vai valer, já resolvendo a integral, ele é 1 sobre n seno de nx, definido de menos π a zero, mais 2 sobre π, e aqui de novo o cosseno de nx, que é 1 sobre n seno de nx, definido de 0 a π. Então, sempre que a gente quiser calcular cosseno, seno, a gente sempre vai olhar o formulário. E aí, o que nós vamos ter? Aqui já dá para juntar, multiplicar, vai ficar menos 1 sobre nπ. E aí substitui pelo limite superior menos o limite inferior. Então, nós vamos ter seno de 0 menos seno de menos nπ, mais 2 sobre nπ, e aqui a mesma coisa, seno de nπ menos seno de 0. E aí, olhando o formulário, o que vai acontecer? Seno de 0 é 0. E da trigonometria, seno de nπ também é 0. Ou seja, o nosso AM dá 0. Então, o nosso segundo coeficiente é 0. Agora, precisamos achar o terceiro coeficiente, que vai ser o nosso BN. O nosso BN vai ser calculado como 1 sobre L vezes integral de menos L a L de f de x seno de nπx sobre L de x. Ou seja, mesma coisa,
tem que calcular a integral dentro do intervalo da função. Mas aí o que acontece? De novo, tem duas imagens diferentes. Então tem que calcular duas integrais. Então vamos ter 1 sobre π, que é o valor do L, intervalo à esquerda do zero, menos π a zero, a imagem é menos 1, e aí a gente vai ter seno de nπx e o L que vale π dx, mais, lado direito, 1 sobre π vezes integral de 0 a π de 2 seno de nπx sobre π dx. Mesma coisa, esse π vai cancelar com π, esse π vai cancelar com π daqui. Então, para facilitar a nossa vida, tudo que for número a gente já joga para fora da integral. Então, a gente vai ter menos 1 sobre π, aqui eu só vou reescrever, vai ficar seno de nx, mais, jogo 2 para fora, 2 sobre π, integral de 0 a π de seno de nx dx. E aí, para calcular a integral de seno de nx, também vamos ter auxílio do nosso formulário. Então, vamos ter que menos 1 sobre π, a integral de seno de x é menos 1 sobre n cosseno de nx, definido de menos π a 0, mais 2 sobre π, menos 1 sobre n, cosseno de nx, definido de 0 a π. E aí a gente substitui pelo limite superior menos o limite inferior. Então o que nós vamos ter? Menos com menos já vou resolver essa multiplicação. Então vai ficar 1 sobre nπ ou πn, tanto faz a ordem. E aí substituindo, ó, vai ficar cosseno, aí substitui o x por 0, vai ficar n vezes 0, menos, substitui o x por menos π, então vai ficar cosseno de menos nπ, mais, menos, 2 vezes menos 1, sobre nπ, e aqui é a mesma coisa, substitui o n por π e depois por 0, então vai ficar cosseno de nπ menos cosseno de 0. E aí o que nós temos? Tudo isso feito com auxílio do nosso formulário. Vamos ter o seguinte: dn vai ser 1 sobre nπ, cosseno de 0 vale 1. E o cosseno de menos nπ, assim como o cosseno de nπ, ele vale menos 1 elevado a n. Toda vez que aparecer cosseno de nπ ou cosseno de menos nπ, ele vai ser substituído por essa potência de menos 1. Menos 2 sobre nπ, aqui também, cosseno de nπ menos 1 elevado a n, e o cosseno de 0 que vale 1. Trabalhando com um pouquinho de álgebra, a gente pode perceber que os denominadores são iguais, então, como se fosse uma fração. Então, faz a distributiva, faz de conta que esse menos 1 elevado a n fosse a variável x. Então, fosse 1 vezes 1 e 1 vezes menos x. Então, o que a gente pode fazer? 1 menos 1 que multiplica menos 1 elevado a n, menos 2 que multiplica menos 1 elevado a n, mais 2, tudo sobre nπ. Então, somamos termos semelhantes, ó, 1 mais 2, 3, e aqui vai ficar menos 3 que multiplica menos 1 elevado a n sobre nπ, né? Porque faz de conta que aqui é a variável x, então menos 1x com menos 2x, menos 3x. E aqui nós temos que abrir em duas situações. Esse n, ele pode ser par, ou ele pode ser ímpar. O que acontece se o n for par? Se o n for par, toda a potência negativa elevada a expoente par vai dar positivo. Então significa que esse resultado aqui vai dar 1 positivo. Então vai ficar
3 menos 3 sobre nπ, e isso vai dar 0. Agora, o que acontece se o n for um expoente ímpar? Então, significa que esse resultado dessa potência vai dar um número negativo. Então, vai ficar dn vai ser igual a 3 mais 3 sobre nπ, ou seja, 6 sobre nπ. Então, encontramos o nosso coeficiente 0, se o n for par, e Bn igual a 6 sobre nπ, se ele for ímpar. E agora a gente escreve a nossa função de Fourier. Então, a nossa função de Fourier, ela vai ser escrita desse jeito aqui. F de x é igual a 0 dividido por 2 mais somatório de n igual a 1 até infinito de f de x vezes cosseno de πx sobre L mais, AN mais Bn vezes seno de πx sobre L no trigo de x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir agora, como a gente trabalhou com série, para obter os termos n por 1, n por 2, n por 3, n por 4, n por 5, a gente vai obter todos os termos. Então, por exemplo, nosso A0 vale 1, então substitui. Mas, agora vem aqui, se o n valer 1, 1 é ímpar. Então, a gente substitui aqui o n por 1. Então, vai ficar 6, que é o nosso AN, 1 vezes π, e aqui a gente substitui o n por 1 e o L por π, mais n igual a 2. 2 é par, e se é par, o Bn dá 0. Então isso aqui anula. Lembrando que o nosso AN também deu 0, então isso aqui anula. Então aqui, perdão, não é cosseno, é seno, que é o Bn que a gente substitui, porque aqui nosso AN vale 0, então a gente só vai calcular o Bn. Então n igual a 1, 1 é ímpar. N igual a 2, 2 é par. Então esse Bn é 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. N igual a 3, 3 é ímpar. Então substitui o N por 3. Substitui o N aqui por 3 e aqui também. E o L por π. E assim vai. Então, só resumindo, a gente vai ter meio mais 6 sobre π, seno de x, porque esse π vai cortar com π, mais 6 sobre 3π, seno de 3x até o infinito. Com isso a gente pode perceber que o próximo termo vai ser 6 sobre 5π mais seno de 5x. E assim a gente consegue escrever uma função contínua para uma função descontínua.